Uma boa, uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta casa de oração, a esta casa de estudos e de auxílio espiritual. Para quem está vindo pela primeira vez à nossa casa, seja muito bem-vindo e sinta-se acolhido por ela. Aos nossos amigos, aos nossos irmãos que se encontram através das redes sociais, se assim for o desejo, que coloque ao seu lado um recipiente com água, ok? Aos nossos irmãos presentes, que possamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, deixar todas as preocupações do nosso dia e elevar nosso pensamento ao plano superior. Dessa forma, rogamos a Deus nosso Pai e ao seu Filho, o Mestre Jesus, nosso modelo e o nosso guia a ser seguido. E toda a nossa gratidão por mais esta oportunidade que cada um de nós estamos tendo de estarmos juntos e receber o Evangelho nesta noite. Agradecemos também toda a equipe espiritual desta casa, a todos os benfeitores de luz, os irmãos intercessores, o plano socorrista, toda a nossa gratidão. E dessa forma também, rogamos por todos os irmãos conectados a esta oração, que claro que dentro do seu merecimento, cada um possa encontrar um equilíbrio, tanto para o corpo físico, tanto quanto para o espiritual. Eu convido a cada um que através dos nossos pensamentos em formas de fluidos, possamos trazer nesta prece todas as pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui conosco nesse momento. Os nossos familiares, os nossos amigos, aonde elas estiverem. E como elas estiverem, que possamos alcançá-las e envolvê-las com o maior sentimento que foi deixado para nós, que é o amor, a paz espiritual, a serenidade e também a sabedoria. Rogamos também a todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas, que vagam pelas estradas. Eles têm fome, eles têm sede, eles têm frio. Rogamos também por todas as mães que os seus filhos já partiram. E rogamos também ao mentor do nosso irmão Paulo, que o auxilie no Evangelho desta noite. E que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, meus irmãos, que Jesus nos abençoe mais uma vez. E hoje nós temos a grata satisfação de ter entre nós nosso irmão Paulo Eduardo Sampaio, que é da cidade de Bebedouro, do Centro Espírita Allan Kardec. Nosso irmão, palestrante, né, tem semanalmente, ele realiza estudos online que vocês podem encontrar no Facebook e no Instagram, tá? E a palestra, o tema que ele vai desenvolver hoje é a vida espiritual. Obrigada, Paulo, e que Jesus te abençoe em sua tarefa. Alô, oi, boa noite, pessoal.
É uma alegria estar aqui com vocês pela primeira vez nesta casa. Eu agradeço muito o convite do querido amigo Mauro Furuta e também da Cibele. É muito bom conhecer a todos e esta casa que nos passa um acolhimento. E quero parabenizar a todos que é admirado com a beleza da casa, né? O trabalho que aqui é realizado. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva a todos em sua santa paz. E como a Cibele disse, vamos trazer aqui uma reflexão sobre a vida espiritual, ou seja, a nossa vida futura, como dizia Kardec, a vida verdadeira, porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais, temporariamente encarnados em um corpo físico. Por isso que Kardec, quando perguntou aos espíritos superiores, na questão 76 de O Livro dos Espíritos, qual definição se pode dar dos espíritos, e eles disseram que são os seres inteligentes da criação, ou seja, nós. E pensando, amigos, quando nós deixamos o corpo físico, pelo processo da morte do corpo, nós sabemos, retornamos à chamada pátria espiritual, ou a nossa vida verdadeira, né? A vida espiritual. Porque nós fomos criados para viver na vida espiritual. Mas quando aqui, encarnados em um mundo material como a Terra, nós muitas vezes nos apegamos tanto às coisas do mundo, que muitas vezes perdemos, né, a essência, esquecemos de que somos um espírito imortal. E quando desencarnamos, muitos de nós carregam consigo para a dimensão espiritual as suas tendências, os seus gostos, os seus apegos, ou seja, não existe uma transformação muito grande porque a gente passa pela morte do corpo. Algumas pessoas pensam que, né, principalmente irmãos de outras crenças, ficam imaginando que a morte transforma a pessoa em alguém que se santifica, que deixa de lado todos os seus problemas. Mas não, a gente continuará mais ou menos como somos aqui. Por isso a gente sabe que existem espíritos bons e ainda maus, né? Aquele termo que vem do Evangelho, quando se falava em demônios, a gente entende por aí. Não existe um ser competindo forças com Deus, um ser demoníaco. Na verdade, são espíritos, pessoas que viveram na Terra e que aqui eram muito voltados ao mal. A gente vê, basta, né, ver o noticiário, os jornais, a gente percebe quanta maldade, quanta crueldade. E esses irmãos, quando desencarnam, continuam com essa maldade. Lógico que um dia todos deixarão de lado esse grande erro, né? Esse caminho de trevas, e seguirão por um caminho melhor, porque Deus criou de forma perfeita. O importante é que nós entendamos que nós estamos numa longa jornada evolutiva. Quando Deus cria o espírito, qualquer um de nós que somos um espírito, isso há milênios e milênios atrás, quando fomos criados, diz o Livro dos Espíritos que nós somos criados simples e ignorantes, no sentido de não ter o saber, não ter virtudes ainda, mas um espírito criado com potencial muito grande. Não sei se todos já ouviram, mas o termo que é usado é o potencial da perfectibilidade. O que é isso? Todos nós, sem exceção, mesmo aquelas pessoas muito presas ao mal ainda, todos nós chegaremos um dia a uma perfeição possível aos filhos de Deus, às criaturas, uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta somente o Criador. Mas para a gente ter uma ideia,
de um futuro grandioso que nos aguarda. O próprio Mestre Jesus, ele repetia aquilo que estava dito no Salmo, se não me engano, Salmo 82, que Jesus repetia dizendo: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Poderia parecer estranha essa fala do Cristo, como assim fazer mais do que ele fez? Mas Jesus dizendo isso, penso eu, que Jesus queria nos dizer de que ele não é filho privilegiado do Pai. Jesus queria nos dizer que todos somos irmãos. Ele só é o irmão mais velho, foi criado muito antes, mas que todos nós haveremos de conquistar um dia essa condição de plenitude e de felicidade verdadeira. Então, quando Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e o Evangelho segundo o Espiritismo trata desta questão, quando fala da pluralidade dos mundos habitados, é muito interessante pensarmos nisso. A casa do Pai, o que é? O universo infinito. A casa do Pai tem moradas das mais diversas, planetas que nos acolhem nas experiências reencarnatórias. Não há vida apenas na Terra, nós sabemos disso com a doutrina. É lógico que a nossa ciência ainda está à procura de vida. E como a ciência persiste nisso, é porque eles têm certeza que deve haver, e há, vida na maioria dos planetas. Então é interessante pensarmos que, assim como na Terra, se nós pensarmos apenas no nosso sistema solar, em Júpiter, em Saturno, em Marte, tem humanidades como a nossa. Às vezes a gente não pensa nisso, mas espíritos lá estão em processo evolutivo. Pode ser que os corpos deles sejam um tanto quanto diferentes do nosso, porque são apropriados para cada tipo de planeta, mas os espíritos somos os mesmos. Pensem nisso. Deus criou espíritos e a essência espiritual é a mesma em toda parte. Isso quer dizer que nós temos irmãos em Marte, em Saturno, em qualquer parte do universo. Somos irmãos, filhos de Deus. A diferença é que tem planetas que já alcançaram uma evolução muito maior que a nossa, já vivem fraternalmente, não tem mais as dores, as doenças que nós enfrentamos, mas eles fizeram por conquistar isso, e nós também estamos a caminho. Tanto que a Terra, nós sabemos, está prestes a galgar uma nova posição na hierarquia dos mundos. Haveremos de nos tornar um planeta regenerado. Mas além das moradas materiais, existem também as esferas espirituais. Não só encarnados, mas principalmente livres do corpo. Esferas espirituais, como por exemplo a tão conhecida colônia de Nosso Lar, creio que todos conhecem, já ouviram falar pelos livros, pelo filme, né? Nosso Lar, amigos, é uma esfera espiritual das menos evoluídas. E para nós já é uma colônia, né? Que todos desejaríamos conhecer um dia pela beleza que é retratada por André Luiz. Mas é uma esfera ainda muito próxima da Terra. Outras existem com muito maior elevação. Então dá a entender que nós voltamos à vida material, encarnados, para evoluirmos. Porque Kardec perguntou isso aos benfeitores espirituais. Ele perguntou por que a necessidade da encarnação, de vir ao mundo material. Se nós somos espíritos, poderíamos viver apenas a vida espiritual. Mas os espíritos dizem que precisamos vir à matéria, encarnarmos para progredirmos. Porque no mundo espiritual é como se nós aprendêssemos a teoria. Lá estamos entre os iguais, mais ou menos os afins,
Agora aqui estamos entre os diferentes. Aqui a nossa prova é grande, porque aqui nós somos testados na paciência, na tolerância, para desenvolver fraternidade, amor ao próximo, e é difícil. Então essas provas é que nos conduzem à evolução, até que nos tornemos um dia um espírito puro, tal qual Jesus. Lógico, né? Milênios e milênios à frente ainda. Mas a nossa intenção aqui não é ficar trazendo curiosidades da vida espiritual. Fizemos esse pequeno preâmbulo para buscarmos agora algumas reflexões da essência da vida espiritual, da vida futura, como dizia Kardec, para que a gente busque uma conscientização maior do que é a nossa vida verdadeira, né? E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dirá que Jesus apresenta a vida futura como a meta para a humanidade. Ele diz que a vida futura deveria ser objeto das nossas maiores preocupações. Eu perguntaria a vocês, será que nós consideramos dessa forma a vida espiritual, a vida futura? A gente deveria pensar nisso, porque estudar a doutrina é buscar se conscientizar dessas revelações, dessas informações. O que os Espíritos estão dizendo é que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos uma essência espiritual. E às vezes esquecemos disso. Por que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado? Vejam que ele não disse buscai apenas o reino de Deus, buscai primeiro. Isso quer dizer que a pessoa que vai despertando para essa realidade espiritual, que vai se sentindo um espírito encarnado, que vai se conscientizando da importância de viver bem a vida para a visão espiritual, essa pessoa, ela vai dar uma importância grande para a realidade espiritual. Então essa pessoa procurará colocar em sua vida os princípios da lei divina, que estão muito bem representados no Evangelho do Cristo. Então a pergunta, amigos, que a gente deveria se fazer: quanto que nós já queremos incorporar em nossas atitudes diárias as lições de Jesus? Quanto que nós nos esforçamos para perdoar? Quanto que nós nos esforçamos para sermos fraternos, pacientes, tolerar um pouco mais? Nós damos importância a isso? É isso que Jesus quer dizer, buscai primeiro. A partir do momento que a gente busca essa realidade espiritual primeiro, todas as demais coisas chegarão, porque a vida é retributiva. Nós oferecemos a vida e a vida nos devolve. Aquilo que damos, receberemos. Então, se buscamos ser alguém fraterno, respeitoso, tolerante, amigo, haveremos de encontrar também tudo aquilo que necessitamos para a nossa vivência. Mas, amigos, o grande problema que Kardec enfrentou e que até hoje ainda vemos a sua marca é a questão do materialismo, que principalmente no século XIX, muito forte, né? Porque o materialismo apresenta uma proposta enganosa. O materialismo é quando a gente ouve aquela voz do mundo que nos diz que a vida é curta, que precisamos aproveitar intensamente a vida porque ela passa muito rápido. É preciso gozar a vida, é preciso ser feliz hoje. Essa proposta está nos dizendo de uma existência, esta vida apenas. Mas nós sabemos que não é apenas esta.
Então a pessoa que ouve demais essa voz do mundo, ela busca viver tudo que ela pode e esquece da sua essência espiritual. E aí Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Como poderíamos entender isso? A pessoa que quer ganhar a vida é essa que dissemos. Essa pessoa que ouve a voz do mundo, que é preciso ser feliz a todo custo. Então essa pessoa, muitas vezes, ela passa por cima de valores morais, do direito dos outros, para ser feliz a todo custo, para gozar intensamente a vida. É o desespero de aproveitar tudo que é possível. Fazendo aqui um parênteses, não tem nada de errado em usufruir dos bens do mundo. Não tem nada errado. O problema é buscar apenas isso. É focar apenas naquilo que é material. E aí descuidamos da nossa essência. Mas Kardec analisa também nesse capítulo qual a consequência de crer na vida futura. No sentido, será que o fato de eu acreditar que existe a realidade espiritual, isso pode modificar a minha vida de alguma forma? É essa questão que Kardec propõe. E ele diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Vejam que importante isso. O que ele quer dizer? A pessoa que tem certeza que vai um dia se deparar com a vida espiritual, depois da morte do corpo, que vai chegar à dimensão espiritual, e se nós já aprendemos com a doutrina que existe uma consequência para a forma de vida, que tudo o que fazemos aqui vai refletir na vida espiritual, vocês concordam que essa pessoa vai pensar 10 vezes antes de fazer algo ruim, não é? Porque nós já aprendemos que se nós prejudicamos alguém, se nós nos prejudicamos, o nosso corpo, de alguma forma, nós haveremos de sofrer as consequências. Às vezes já, mas também na dimensão espiritual. Então é isso que Kardec está dizendo. O fato de acreditar na realidade espiritual já nos ajuda na moralização. Evitaremos de agir mal. Mas eu diria que isso não é o ideal ainda, né? O ideal será quando nós agirmos naturalmente bem, buscando o bem como algo que já se incorporou a nós, e não preocupados com o resultado das nossas ações. Quando nós conseguirmos viver o Evangelho em nós, sermos um cristão e espírita verdadeiros na essência, nós não estaremos mais preocupados se vamos sofrer ou não, porque vamos ser bondosos naturalmente, fraternos, né? Aqueles espíritos missionários que já vieram à Terra nos dão essa ideia. E eu quero trazer agora, amigos, uma mensagem de Emmanuel, que está no livro... Deixa eu ver uma outra aqui, eu acho que não vai dar tempo, que eu ia trazer duas, vamos fazer uma só. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição 123. Essa lição, ela é intitulada Esperar em Cristo. É uma lição bastante importante para a gente meditar nela, no sentido de vivermos a nossa vida em plenitude. Então, o Emmanuel, como ele faz sempre naquela coleção Fonte Viva, né? Quem conhece Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida,
ele recorta um trechinho do Evangelho ou de uma carta de Paulo, ele coloca um trechinho e comenta aquela frase. Então, nesta lição, ele recortou uma fala do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, quando Paulo disse assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo foi um pouco enérgico nessa fala, né? Como se quisesse nos alertar para uma realidade importante. Porque o que seria isso? O que seria esperar em Cristo? Quando todos nós acreditamos, né, em Jesus, sabemos do seu potencial divino, da sua realidade, do seu auxílio, sabemos que Ele é o governador espiritual do orbe terrestre. Então todos nós temos esperança em Jesus, não é? Nós confiamos no Cristo, nós oramos a Ele pedindo as suas bênçãos, o seu auxílio. Mas o que Paulo está dizendo é que se nós esperamos em Jesus apenas para esta existência material, nós estamos equivocados. No sentido, assim, às vezes a gente pede para Jesus resolver nossas coisas do dia a dia, problemas pequenos, nós estamos mais preocupados com as coisinhas do dia a dia, com caprichos imediatos até, né? Como se Jesus tivesse que resolver os nossos problemas. Então é mais ou menos nesse sentido que Paulo está dizendo que se nós esperamos em Jesus apenas para o aqui e agora, nós estamos equivocados. Deveria ser diferente. Esperar em Cristo é aquela confiança, deve ser aquela esperança ativa. O que é esperança ativa? É a pessoa que confia, que tem uma fé, mas que faz tudo aquilo que depende dela fazer para alcançar o resultado que busca. Então, às vezes, amigos, pode ser que a gente peça a Jesus para tirar os problemas da nossa vida, e não deveria ser essa a nossa súplica. Nós já aprendemos com a doutrina que as lutas que todos nós enfrentamos na vida, quer seja a falta de saúde, quer seja um familiar difícil, quer seja a condição financeira precária, todas essas experiências, a maioria delas nós escolhemos antes da encarnação. Não todas, é lógico, porque muitas a gente busca aqui mesmo. Mas muitas experiências difíceis fomos nós que escolhemos. Antes do espírito encarnar, nós sabemos que acontece um planejamento reencarnatório. E dessa forma nós escolhemos a família que mais nos convém, o corpo saudável, ou às vezes até com uma possível enfermidade decorrente das atitudes passadas, a condição financeira, que também é outra escolha. Aqui, por exemplo, quantos não querem, né, a fortuna? Mas o espírito, antes da encarnação, até teme a prova da fortuna, porque sabe que é uma prova difícil. E muitas vezes pede a prova de poucos recursos financeiros para desenvolver virtudes como a resignação, como a fé em Deus. Então, o que Paulo está nos orientando? Que a gente aprenda a rogar a Jesus o auxílio para aquilo que nós realmente, que tem importância para nós. Que nós tenhamos a visão de imortalidade, de vida eterna, para não pedirmos para resolver os problemas da vida atual. Então, o Emmanuel comenta dizendo: é indispensável descobrir a grandeza do conceito vida, sem confundi-la com uma vida. Então nós precisamos entender o que é vida. E eu vou dizer uma coisa que pode ser que vocês achem estranha.
Nós temos apenas uma vida, mas não se precipitem, vou explicar. Quando Deus cria o Espírito, eu estou dizendo do Espírito, não o corpo. Quando Deus nos criou, isso há milênios e milênios, a partir da nossa criação por Deus, nunca, mas nunca haveremos de morrer. Porque o Espírito não morre, o que morre é o corpo. Se o Espírito não morre, ele só tem uma vida, não vai ter morte para ele. Mas o que ele tem são existências. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Isso faz parte da mesma vida. Por isso que Paulo está dizendo para que nós entendamos o conceito de vida. Nossa vida é eterna a partir da criação. Então todos nós somos viajores na eternidade. Em determinados momentos aqui, num mundo material, na terra ou em outros, e em outros momentos, na vida verdadeira, a vida espiritual. E reencarnaremos até quando, né? Não precisarmos mais voltar aos mundos materiais, como Jesus. Jesus só encarna em mundos materiais por missão sublime, como veio entre nós. Ele já vive junto de Deus. Jesus, como tantos outros Cristos, são ministros de Deus. São aqueles que cumprem a ordem do Pai por todo o universo. Isso é maravilhoso. E nós haveremos de chegar a essa condição. E o Emmanuel diz também, ele finaliza a mensagem dizendo: não vos prendais à idade do corpo físico, não importa. As circunstâncias e condições transitórias. Não nos prendamos a isso. Aí ele diz: indagai da própria consciência se permaneceis em Jesus. Esse é o ponto principal. A pergunta para nós levarmos para casa: nós permanecemos em Jesus? É lógico que nós sabemos das nossas limitações, da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos que somos. Mas nós aprendemos, amigos, as verdades, as revelações espirituais, para que a gente busque colocá-las como objetivo de vida. Não quer dizer que tenhamos já que ser esse apóstolo já do Cristo, mas já podemos ser um discípulo. Todos nós queremos ser um discípulo de Jesus, no sentido daquele que aprende com o mestre. Discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. E Jesus é o nosso grande mestre. Então, permanecer em Jesus, o que seria? Quanto que Jesus habita em nós já? Quanto que nós já incorporamos do seu evangelho na sua vida? Essa é a grande pergunta. Porque às vezes, amigos, muitas pessoas não estão nada preocupadas com isso. Isso nos leva lá na parábola do semeador. Aquela semente que caiu ao longo da estrada, chão batido, vieram as aves do céu e comeram. Que quer dizer o quê? Essas pessoas que não se importam com as coisas do alto, com o evangelho do Cristo, tem muitos ainda. Irmãos muito materialistas, apegados às coisas da matéria. Mas nós, que já estamos aqui, buscando desenvolver religiosidade, nós precisamos fazer um esforço para vivermos o máximo possível do Evangelho. Naquelas horas difíceis, né? Que surge, por exemplo, a ocasião do perdão. Quanto que temos de dificuldade. Mas nós precisamos pensar nessa hora: eu quero ser um discípulo do Cristo. Eu vou me esforçar para perdoar. Eu vou me esforçar para tolerar um pouco mais. Porque João o Batista disse uma frase muito bela nesse sentido. Quando ele terminava a sua missão para que Jesus começasse a dele, ele disse assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Trazendo essa frase para nós, é preciso que diminuamos em nós tudo aquilo
que ocupa muito espaço em nosso coração e não sobra espaço para a mensagem de Jesus. Diminuamos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Trabalhemos em cima disso, para que Jesus cresça em nós. Até o dia, lá no futuro, quando nós possamos repetir com Paulo de Tarso: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que maravilha quando pudermos dizer isso com Paulo. E para encerrarmos então, trago aqui um soneto que retrata essa nossa reflexão de hoje. Um soneto psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito João de Deus, chamado O Além Túmulo. E ele diz: caminhai, pois, irmãos, nessas estradas, que vos são tão estranhas e espinhosas, como se caminhasseis entre as rosas, que florescem nas luzes da alvorada, pois é dessas agruras abençoadas, que saireis com as almas mais ditosas, demandando as paragens majestosas, onde existe aventura idealizada. Sede bons, porque o bem é luz potente, que vos leva ao sublime onisciente, conduzindo-vos sempre em ascensão. Sede bons nessa vida passageira, e ao buscardes a vida verdadeira, marchareis firmemente à perfeição. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos então, meus amigos, meus irmãos. Só um segundinho. Antes de nós fazermos a prece final, lembrando que hoje terá vibração pela casa, a vibração pelos trabalhadores, pelos frequentadores, pelo MEI-MEI. Então, aquele que sentir a vontade e o desejo, depois dos trabalhos, permanecer aqui no salão, nós teremos a vibração, ok? Vamos então, meus amigos, meus irmãos, como eu estava dizendo, enquanto aguardamos os trabalhadores adentrarem as suas câmeras de passe, aonde eles também estarão entrando em oração, aonde os irmãos de luz estarão aguardando a cada um de nós. Lembrando também que os irmãos intercessores se encontram conosco neste momento e que nós possamos manter a nossa vibração, o equilíbrio, para a hora que nós entrarmos nas câmeras de passe, possamos absorver os melhores fluidos, mesmo porque a equipe espiritual estará fazendo a parte dela. E nós precisamos fazer a nossa, levando bons pensamentos, um coração puro, para que quando sairmos daqui, possamos levar essa vibração, essa energia para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, e dessa forma sair infinitamente melhor do que aqui quando chegamos. E convido a cada um para a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os de todos os males, de todas as perturbações. Que assim seja. E dessa forma, que cada um possa voltar aos seus lares, como eu já disse, muito melhor do que aqui quando chegou. Que assim seja.